Foi. Boa noite, começando mais um Resenha Entre Quatro Linhas. Hoje começou o Brasileirão, né? Depois dos regionais, agora vem aquela dorzinha de cabeça até novembro, com 38 longuíssimas rodadas, dividindo Copa do Brasil, dividindo Libertadores e dividindo a nossa digníssima seleção brasileira, né? Brasil. Diga-se de passagem, hoje pela tarde teve o amistoso Brasil feminino, ganhou. Ainda bem, né? As meninas jogaram bem pra caramba. Mas vamos falar do Brasileirão. Boa noite, Nervo, tudo bem? Eu estou calerizado. O Caleri é o cara. Boa noite, Ícaro. Boa noite, Quinhos. Boa noite, Boa pessoal aí noite. que sempre assiste e acompanha a gente no Resenha. Mais uma vez aí agradecendo a audiência da galera de sempre. E realmente, voltamos ao normal. Toca no Caleri que é gol. Tá tudo certo. Que partidaço do São Paulo. Apesar de corrermos alguns riscos aí, né? Porque agora a gente está priorizando um campeonato que é muito difícil de se ganhar. A gente sabe que é complicado. Tem times com muito potencial para disputar aí contra o São Paulo. São Paulo corre riscos, né? De acordo com a informação da imprensa, de perder o jogador número 12, que é o Morumbi, né? É provável que o Morumbi feche a partir de junho para reformas e a gente fica um ano e meio sem estádio aí. Vamos aguardar. Mas bom começo, bom começo. Começou bem, já fez saldo de gols. Vamos que vamos. É o líder, né? Segue o líder. Já tirou o print? Fala, Marcão. Boa Printem. noite. Boa noite, Marcão, boa noite. eu posso dizer que depois de ganhar o Campeonato Paulista, enfiar 4 no Tátira, na Libertadores, perder de 3-2, não é um mau resultado, vendo o que aconteceu no jogo, né? A ajuda ou a falta de profissionalismo do juiz, 12 cartões Muito. num jogo, primeira rodada de Tá, brasileiro, eu acho que é extremamente excessivo. Boa tá. noite. Boa noite, amigos. Boa noite, Nervo, Ícaro, quem tá assistindo a gente aí. Resenhar na área. Bom, eu tenho dois destaques iniciais. O primeiro é parabéns, Burrinha, a nossa querida de São Paulo. Subiu para a Série A do Paulista. O ano que vem tá aí com a gente. No segundo time aí de E o todos, São eu acho Bento. que. E o São Bento, mas eu acho que o a Burrinha é o segundo time de São Paulo dos quatro grandes, né? É a queridinha de São Paulo. E ganhou quem não jogou final domingo, ganhou quem não viajou para Venezuela na quarta-feira e teve que jogar no sábado. Então, ganhou o time mais preparado e o time menos cansado. Eita, sentiu uma alfinetadinha aí, Nervo. Ô, Nervo, você não torce, mas você tem capacidade para desenvolver uma, uma palavra para definir o que você criticava do Paulinho, que jogou muito no Engenhão, hein? Contra o Botafogo. Paulinho, puxa, cara, eu comecei elogiando o Paulinho, depois comecei a dar umas alfinetadas no Paulinho, né? Nunca Mas é que critiquei. nem tá a legenda aí embaixo, se redimiu, hein? Que partidaço. A legenda pro Paulinho de hoje é desculpas. Que partidaço do Corinthians, hein? O Vitor Pereira, na verdade, ele começa a mostrar que está entendendo um pouquinho melhor aí, né, o jogo do Corinthians, os jogadores que ele tem em mãos. A gente viu isso muito bem, principalmente no segundo tempo, né? Que muita gente ficou sem entender, caramba, o cara sacou o Paulinho, o cara sacou o William, o cara sacou. Não, mas peraí, ele tá poupando os jogadores que ele julga importantes para o time e realmente fizeram a diferença contra o Botafogo. E já com a cabeça no jogo da Libertadores, que agora é na quarta-feira contra o Deportivo Cali, né? E Então, domingo ele poupou o Renato Augusto, né? Que é meio time. Pô. Sim. exatamente. Ele finalmente começa a usar o Paulinho de uma forma que o Paulinho vinha sendo usado antes aí
em outras Na vindas primeira vitoriosas passagem, né? dos Corinthians, que é ele chegando de trás chutando, né? Como um elemento surpresa ali, não lá na frente tentando pivonear alguma coisa ou tentando, enfim. Paulinho fez uma excelente partida. William, não tenho o que falar, realmente foi o melhor jogador da partida. Muita gente queria dar pontuação para o Cássio, não criticando o Cássio, mas a gente não pode dar uma pontuação certa para o Cássio nesse domingo aí, porque eu achei que ele foi muito pouco acionado. É, Pouquíssimo. é, pouco mesmo. Ô Quinhos, de antemão, vamos trazer à tona. Eu queria antes da gente entrar no Santos, eu quero deixar mais para o final para a gente comentar sobre a polêmica do dia, do final de semana, né? Sobre o jornalista Lamentável, né? que falou o que falou, né? Enfim, como diria o RG2 na Rádio Energia FM, deram moral para quem estava deitado. Exatamente, né? Para bom Meia palavra entendedor, basta. meia palavra basta, né? Bom, enfim, o Quinhos, sábado foi a estreia do Maicon jogando com a camisa do Santos. No domingo teve uma reportagem linda da família do pai dele, né? Que é Sim, santista roxo. A Santista família Roxo. inteira também é santista. Ele também já se declarou santista já, mesmo jogando no São Paulo. Foi muito bem, jogou bem, marcou bem o time do Fluminense, que atacou com o Cano e companhia, é o atual campeão carioca, e segurou bem, né? Arrancou um empate lá do Rio de Janeiro, veio para casa com um pontinho na bagagem. Podemos dizer que o Maicon estreou no sábado, né? Porque na quarta-feira ele fez uma lambança no. Foi na quarta ou na terça? Foi na terça, né? Na Na quarta. terça. Na terça, perdão. Na terça. Contra o Banfield, ele fez umas lambanças que só meu Deus, né? Teve um lance que ele deu de cabeça para trás, sem ver, porque o João Paulo Quase. sobrou, quase saiu o gol. E aquela tirada de bola dele precipitada, afobada, que foi direto pro pé do cara, que o cara de primeira meteu caixa. Então, assim, Golaço. o Maicon estreou no sábado, jogou muita bola, foi um dos melhores jogadores em campo, junto com o João Paulo novamente. A gente sempre, quando fala do Santos, fala do João Paulo, né? Não pode um time da grandeza do Santos dar 3 chutes a gol e tomar 23 chutes, cara. Você para ver a discrepância que é, o negócio é muito feio, assim, é absurdo, né? O Santos não pode ter esse tipo de atitude dentro de um jogo, sendo o Santos, né? Que depois, mais para frente, aí no programa, a gente vai comentar essa coisa lamentável desse jornalista, que para mim foi muito mal, pisou na bola. Boa. Vamos Mas, segurar a bola. enfim. E o Santos, até eu gostei do. Me ajuda a lembrar o nome do rapaz aí, um dos gringos, um branquinho, O que o, estreou, o que o que entrou estreou. depois? O que Mas jogou de estreou. titular? Que eu teve o Johan, que foi O titular. Johan, esse mesmo, Aí titular. entrou o Pirani no final. Não, foi o Johan. Ele jogou muito bem. O Johan não é branquinho, não, hein, rapaz? O Johan meteu aquele Não, cabelo amarelo aqui, ó, é o Rohan. na Isso, estica. isso. É Ele entrou o muito Angulo, bem. você fala? É, ele entrou muito bem. Gostei dele. Ô, Nervo, o. Bom, o time do Santos, né, agora nessa última semana, quem perdeu bastante espaço foi o Ângelo. Agora, com essas contratações desses jogadores novos gringos, tiveram. Na verdade, eu acho que o Ângelo ele sofre de um paradoxo que acontece no time do Santos, que é muito antigo. O time tá mal, a base sobe. O time tá mal, a base sobe. Só que não é toda a base que é boa. A gente viu já alguns anos atrás a base do Santos, ela não é tão boa quanto era há alguns anos. Também teve a melhora significativa do próprio time do Palmeiras, do Quinhos aí. Teve uma melhora significativa que, na verdade, sempre foi uma boa base, o time do São Paulo. O time do Flamengo, ultimamente, vem trazendo bons jogadores para o time de base. Grêmio Internacional, que foi o último campeão do Campeonato Brasileiro. Então, a base hoje, ela é a menina dos olhos de ouro de vários clubes. Aprendeu-se a trabalhar com a base
E hoje o Santos não tem grana para concorrer com esses times grandes que acabam contratando crianças, 14, 13 anos ali, faz um contrato de formação. E o Santos não consegue competir com esses times, nem no profissional e nem na base. E aí, quando arrancam o Ângelo, que veio com 15 anos para o time profissional, não consegue jogar a mesma coisa que estava jogando. Tava tentando, mas não pode colocar a responsabilidade em cima do menino, né? Que ontem, hoje, se eu não me engano, se machucou, né? Saiu mais cedo do treino. Verdade. Aliás, o Santos já vinha cometendo esse erro também no Campeonato Paulista com o Sandrei, né? Sim, O Sandrei é um garoto aí que também Sandri. tá. É Sandrei. Tá melhorando, tava crescendo pouco a pouco. Aí os caras pegam ele, metem ele de titular frente a quem? Frente ao São Paulo. Já deixa ele numa verdadeira bomba, onde o time de Santos jogou muito mal aquela partida. Sim. São Paulo goleou na Vila, já abalou o garoto. Já acabou, sumiu, deram sumiço nele, já não começaram, já pararam de dar uma continuidade para ele. Então o Santos tem que tomar cuidado para não fazer a mesma coisa com o Ângelo. Mesmo também que o Santos ele tem feito uns posicionamentos aí muito errados, na minha opinião, aí, em relação à base. Porque a base do Santos, ela não é uma base maravilhosa, mas também não é uma base ruim. Vamos lembrar que apesar do Sapeco na final da Copinha, o Santos chegou na final. De uma forma Sim. chegou. Veio forte, né? Então é um time que ainda tem uma base boa. Mas o Santos nesse ano aqui, eu acho que o erro do Rueda com esses garotos aí foi se concentrar só na dívida e não concentrar em formar um time que ajude a pagar a dívida. Porque boa parte dos garotos aí foram vendidos a preço de banana, prestados. E quem subiu, subiu sozinho. Subiu sozinho. O Sandrei subiu sozinho, praticamente. O Sandrei, desculpa. Mesma forma o Ângelo aí, sobe sozinho. Vale lembrar que os melhores momentos aí do Santos, quando o Santos se salvou com a base, o Santos subiu 5, 6 jogadores de uma vez. Aquele Santos, por exemplo, do Neymar. Santos subiu 5, 6 jogadores de uma vez, sem dó. E a molecada, Elano, Diego, Robinho, Renatinho. sim, na época do Neymar mesmo, veio Neymar, Ganso, aquele André. Tá O bom que a André, gente O Balada. André Balada. mas na época o André fazia uma diferença. Pará, veio todo mundo junto, O né? Pará já tava, pô. O Pará tem quase O 40 Pará anos já. tem 40 anos de casa. O Pará já pode parar, né? Pará O pode Pará já parar pode já. parar. Brincadeira, brincadeira. Ô, Quinhos, você pincelou aí uma passagem legal do Santos, porque a gente, nos últimos programas, a gente vem batendo bastante no meio campo do time, né? Camacho é o cara que mais apanha da gente aqui. Eu sou um dos Sim. maiores críticos dele. O nosso Santista Heitor também fala muito dele, que ele não traz proteção para o time, acaba trazendo uma insegurança, e o time do Santos estava tomando muito gol por conta disso. Agora parece que com a chegada do craque William Maranhão, que o Heitor já tinha mencionado há 2 programas atrás, o Zanocelo acaba sendo um distribuidor legal no meio de campo ali. Não é o Carlos Sanches ali, mas é um cara que vem de trás, quase um terceiro volante. E a contratação do gringo, Rodrigo Fernandes, que eu acho que é quem você queria falar. O Rodrigo Exatamente. Queria Fernandes, ele falar deu uma sustentação no meio de campo ali. Tá certo que Rodrigo o time Fernandes. ele fica um pouco mais pesado com o William Maranhão e com o Fernandes. Mas o Fernandes tem uma batida boa na bola, o Zanocelo consegue distribuir bem e pega um ataque, ou pelo menos se pegar uma defesa mal estruturada, como até a do São Paulo, pode dar trabalho esse time do Santos, hein? Exatamente. Era esse Rodrigo Fernandes que eu queria falar mesmo. Eu achei a estreia dele muito boa. Ele deu uma consistência maior ali naquele meio campo. Ele tem a característica de segundo volante, né? Sim. Então ele acaba ajudando bastante ali o Zanocelo, até o Camacho. É aquilo que a gente brinca, né? O Camacho sem o Camacho Zanocelo. não, bebê. William Farias. Camacho já nem é mais jogador de Santos, quase. Ah, tá, não, mas eu ia fazer uma brincadeira referente ao Camacho, né? Porque o Camacho, na época que jogava com o Zanocelo, sem ele, era o Camacho, e com o Zanocelo ele era o Xavi Alonso.
que ele jogava muita bola junto com o Zanocelo, que dava uma tranquilidade para ele, né? Mas o Sim. cara, esse William Maranhão que chegou no Santos, eu não vi futebol nele ainda, a estreia dele foi muito ruim. Ele pecou muito contra o Bansfield também, mas vamos ver se ele dá uma melhorada, né? Porque o Santos precisa, como diz o nosso grandioso Santista Heitor, de um cara que chega martelando naquele meio de campo, um Felipe Melo ali, um MM Alisson. Mas espera lá, a gente consegue concordar o seguinte, o William Maranhão a gente já viu que não é um cara habilidoso, tá longe de ser um cara de habilidade técnica, mas nesses 2 últimos jogos do Santos aí, aquela avenida que tinha no meio acabou, hein? Não, e É, a proteção que o Santos, que na verdade o Bustos acaba criando, eu mencionava isso para o time do São Paulo, ainda no Campeonato Paulista. É um risco que você corre, mas é um risco calculado. Qual que é? Você fazer uma linha de 4, 2 zagueiros, 2 laterais, e os Bustos coloca 3 volantes, né? O próprio William Maranhão, o Zanocelo e o Fernandes. Ali sim. é uma baita proteção. Claro que se você tem um jogador meio ofensivo em que você abastece bastante o Marcos Leonardo, você consegue dar uma boa estabilidade no time. Só que o Ricardo Goulart, ele não é esse cara que vai ser o centroavante ou o meia ofensivo para abastecer. Esse é o problema. E aí eu posso pincelar, mas vou daqui a pouco jogar para o São Paulo. São Paulo faz uma contratação do André, do time da Lazio, que pode estruturar muito o time do São Paulo ali. Se o Santos tivesse dinheiro, poderia trazer um cara como ele. Ou até mesmo o São Paulo poderia fazer a troca que o Santos propôs no Tietê. Porque o Tietê ele não é o melhor dos melhores, mas pelo menos o Tietê ele daria uma sustentação num quadrado ali no time do Santos que poderia fazer com que o time do Santos melhorasse bastante ali, hein? Quinhos. Bom, verdade. Desculpa. Não, é verdade, é verdade. Sabe qual é o problema? É o seguinte, o Santos tem um ponto positivo e negativo com esse argentino aí, esse Fabian Bustos. Fabian Fabian Bustos. Bustos é argentino. Argentino não gosta de ser goleado, né? Então, assim, o treinador argentino, a primeira coisa que ele faz é reforçar o meio para dar um nó tático no time adversário. É o jeito argentino de jogar. O cara sempre vai trazer isso pro clube que ele for. O problema É, é que ele tem que tomar cuidado para o Santos não virar um time lento, porque o São Paulo com o Crespo era um time com um bom sistema defensivo até. Mas o Crespo, quando foi treinador de São Paulo, não parou para pensar nisso. O São Paulo virou um time lento. Quando o Rogério chegou para pegar o São Paulo, o Rogério falou: não tem o que fazer. O time é lento. Tem que esperar virar a temporada e ver o que a gente vai fazer com os jogadores que ficaram. O Santos tem e que tomar cuidado para não cair na mesma cilada. sim, o Nervo. E também o time do Santos comemorou, né, o empate de 0-0 com o Fluminense, que vinha 6 partidas tomando gol, né? E foi um jogo que não teve gol. Então, assim, foi sem o azar, né? E o Fábio Bustos comemorou, ele falou que o time dele, a característica do time dele é esse. É não tomar gol e ir lá na frente fazer, né? Bom, Sabe qual é a Mas verdade? quarta-feira tem um teste para cardíaco aí na Sul-Americana, né, com a Universidade de Quito, na própria Vila, na própria Vila. na fase sul-americana. O time perdeu o primeiro jogo, só um se classifica na Sul-Americana. É bem difícil. O Corinthians, no ano passado, sofreu um aperto e perdeu a vaga para o Peñarol, que jogou muita bola o ano passado. E para concluir o Santos, o Nervo, o que você pode falar? Defina a fala do jornalista Juga Kfouri em uma palavra. Uma palavra. E eu quero colocar agora na tela agora. Peraí, o Santos virou ninguém? É assim. Vamos lá. A gente supostamente, né? Dando uma resposta aí ao jornalista aí, que eu não posso falar o nome por questões de direito, não quero tomar processos. Eu acho que a crítica ela é sempre válida, porém, nesse caso aí,
é muito complicado a gente chamar o Santos de Ninguém Futebol Clube, porque mesmo o Santos numa fase ruim, o Santos é um time que tem muita história, né? É o time que mais marcou gol na história do futebol mundial, né? Ninguém ainda fez 12 mil gols. Só o Santos. O Santos é o time que mais revelou jogador da seleção brasileira. O Santos é o único time até agora dos brasileiros que conseguiu ganhar um regional, um nacional, um mundial, um sul-americano num ano só. Nenhum outro time ainda conseguiu isso, né? Então, assim, a crítica é válida porque o Santos está passando por um momento aí bem complicado, um momento de reestruturação. O Santos está colhendo frutos de uma sequência enorme de anos aí de má administração, mas chamar os caras de Ninguém Futebol Clube pegou pesado. Ô Ícaro, desculpa, só concluir uma coisa que você falou do Tietchan aquela hora, é que o Tietchan, Olha eu pegando no pé do Tietchan de novo, era pra eu ter esquecido do Tietchan, voltaram. Eu vou pegar o pé do Tietchan, mesmo ele não estando mais no São Paulo. Dane-se, Tietchan. Dane-se, porque a gente pega mesmo no teu pé, porque a gente queria que você fizesse o trabalho que você fazia no Palmeiras. Você não fez no São Paulo, entendeu? A Era gente polivalente no queria Palmeiras. que você fosse polivalente, boa, Kim, você fosse aquele volante que tranca as subidas e ao mesmo tempo o cara de ligação. Que eu não sei o que aconteceu com o teu futebol. De verdade. Você sumiu, cara. Nesse caso, ele jogando o futebol que ele jogou no Palmeiras, que era sendo um jogador polivalente, ele faria boa diferença pro Santos. Se jogar o futebol que foi de São Paulo, é só mais um pro Santos pagar. Será que é porque o Moisés dava uma estabilidade para ele ir pro ataque? O Moisés dava Porque aquela estabilidade, juntava verdade. Moisés e Mesmo sendo meia, ele ajudava ali, né, Icaro? Ele era o ele camisa 10 voltava e mesmo assim bastante. ajudava, voltava. É. Bom, E aí, Kings? o meu, só 2 pontos referente aos. Aprendi uma palavra com o nosso querido Heitor, supostamente, né? Supostamente o jornalista querido Juca Kfouri, que é reconhecido aí por tudo que ele fez, por onde ele passou, né? Até usando a palavra do RG número 2 da energia, né? Um cara estava deitado e escreveu aquela Dando bobagem, moral para quem estava deitado, né? dando moral para quem estava deitado, escreveu essa bobagem, né? Primeiro porque nem o pior time do mundo seria o Ibis, alguém poderia tratar como ninguém futebol clube, né? Porque ali corre desde do faxineiro até a diretoria, até os jogadores. Então, assim, são os profissionais fazendo o seu trabalho, né, dando duro, dando ali dia a dia, martelando, mesmo que o Santos esteja passando numa pior fase, é a pior fase do Santos desde que eu me conheço por gente. Eu nunca vi o Santos nessa pindaíba que tá, né? O Palmeiras eu posso dizer que eu já vi o Palmeiras aí em 3, 4 fases assim para pior. Mas o Santos é a pior fase do Santos. Isso já vem correndo aí desde 2018, 19, que o Santos vem batendo na trave. 19 saiu na semifinal do Paulista e desde então, né, batendo pro Palmeiras 2020 na Libertadores. Mas é um time que chegou, pelo menos tentou. Mas eu acho que foi totalmente desnecessário o que ele disse, o que ele falou. E outro ponto também é punir a própria UOL por causa de um responsável desse, né? Porque de uma fala irresponsável, né? De uma escrita no blog do jornalista. É uma Porque opinião suposta. a UOL ela não tem culpa de vou trancar você, não vai falar mais do Santos. Não, mas espera aí, então tem que culpar quem escreveu, né? Você não concorda aí? Sim, sim. Porque o patrocinador ele paga para ter a marca dele divulgada, mesmo que indiretamente você publique uma foto de um jogador com a camisa do Santos, muitas das vezes você não está falando do patrocínio ou da camisa do Sim, Santos, mas está lá a camisa. A própria Crefisa e a Fã, qualquer foto que o Palmeiras publique em qualquer rede social, site, qualquer lugar, se tiver lá, tá lá o patrocínio da Crefisa e da Fã. De graça, não sim. é.
Então, por isso que o patrocinador ele paga caro para ter a marca dele divulgada ali, e você acaba punindo indiretamente quem está te pagando. Exato. O patrocinador ele pode falar assim, cara, eu não quero essa punição. Você arrume mecanismos legais para você condicionar ao jornalista a uma nota de repúdio, uma retratação, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Mas punir o UOL, eu acho, sei lá, eu acho bem agressivo, porque o UOL é uma plataforma que traz notícias. Se o torcedor se sentiu incomodado, ele simplesmente ele não acessa mais o site do UOL. Exatamente. Esse é o simples. Vou dar um exemplo muito esdrúxulo. Você vem na minha casa e você faz bobagem na minha casa. Eu vou te ignorar ou eu vou falar para você não vir mais na minha casa? É simples. Eu não vou te convidar mais. Eu não vou acessar, não vou deixar que você acesse a minha casa. Eu não quero acessar mais esse site, porque esse site fala mal do meu time. É simples. Hoje em dia não tem mais isso. O torcedor ele consegue ver o time dele no site oficial do Santos, nos sites de notícias que falam sobre o Santos, tem a rádio que continua falando sobre o Santos, tem a televisão, diversos canais que falam do time do Santos. Um site, tá bom, o site é enorme, beleza, mas não agradou, foi mal, eu acho que foi uma baita É só bola parar, mas fora. agora tirar esse ponto deles, eu também acho errado. Bom, demos moral demais para quem estava caído. Falemos do... Marco, me ajuda. Do bicampeão da Libertadores, do campeão paulista, do campeão da Copa do Brasil, do campeão da Recopa, ou a gente só fala do campeão que você já sabe quem é? Ah, tá falando dele, né? Do Verdão. A gente tá mal acostumado, né, Ícaro? Agora já veio no mais um título aí do Paulista. E o jogo de sábado foi aquele jogo motorrento, catarrento, né? Cansei. Eu posso te dizer que o Dorival Júnior não é um excelente técnico, mas Não é mesmo. aquela palavrinha, né? É aquele ditado, né? Ele conseguiu dar um nó no dono da casa, né? Ele deu um nó ali no. Ele aproveitou o cansaço do Palmeiras. Ele viu que o Marcos Rocha já tem uma certa idade. Pô, o cara jogou domingo. O que jogou, com a intensidade que jogou, né? Foi um dos melhores em campo. Viajaram para Venezuela. Na Venezuela jogaram que meteram 4 lá no Deportivo Táchira, né? Jogando em alta intensidade também, jogando em alto Na nível. altura. Na altura, isso, na altura também. E aí chega no sábado, opa, peraí, Marcos Rocha cansado, Speed, deita ali, que foi o lado que o Ceará mais jogou, né? O cara O tava um Pica-Couve. absurdo. Ele tava um absurdo, o Mendonça, mano. Mendonça, mano, ele pegava a bola, era impressionante. Tanto que o primeiro gol, cara, até mesmo O você que Gustavo estava Gomes lá, ficou para né? trás. Você foi filmado lá, Em senhorita. A gente loco. viu fotos, Estava em fotos loco. suas. Fotos do paparazzi. Tava estudando o time, né? Você tava acompanhando com o irmão, né? Mas Isso, assim, estava em loco lá porque eu preciso passar as notícias para as pessoas, né? o time do Palmeiras não jogou bem. Eu acho, na minha opinião, que o Palmeiras deveria ter entrado com o time reserva. Né? O Palmeiras vai fazer agora de jogar amanhã contra o Petroleiro. Petroleiro com o time reserva. Contra Tudo bem. o Thierry Cristaldo. Isso, vai ter o nosso Churi lá, né? O nosso porquinho. Ele já mandou notícias já, hein? Já tá com saudade, né? Já. Mas eu gostei da entrada do Navarro. Gostei muito, tanto que ele fez o. Eu falei, deixa. E o Nervo, isso é para você, isso é para o senhor. Deixa o homem trabalhar, dá tempo pro Tô cara, mano. deixando. A bomba é Dá de tempo, você. dá tempo pro cara. Você viu o que ele fez lá na Venezuela, Ele né? tem um plano, ele tem um plano. Com É um plano de fazer a o, gente dar risada. o segundo gol dele,
O segundo gol dele lá na Venezuela foi gol de centroavante, meu. A bola sobre o Cruzeiro, ele estava posicionado no lugar certinho, de cabeça, pegando no chão, tchau, um abraço. Mas assim, eu É gostei porque muito da entrada dele, né? O o Verón primeiro tava entrou muito bem impedidaço, também. né, Nervo? O primeiro tava. O primeiro tava muito pedido. Ainda bem que não tem VAR no, Oquinhos, no... Oquinhos, o time do Palmeiras no sábado, além do cansaço, no nosso programa aqui, eu acho interessante porque a gente fala pouquíssimo, quase a gente não fala. Do lado de fora, a gente gosta sempre de falar das quatro linhas e pouco de arbitragem, né? A gente comenta pouco de arbitragem porque é uma coisa que interfere no jogo, interfere, mas se a gente ficar pontuando só isso, a gente acaba manchando o espetáculo, né? Mas, pô, quarta-feira, o sábado foi um absurdo aquilo ali. 12 cartões do... na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, eu achei extremamente desproporcional isso. Ele não... Meu, é ruim. Ele é ruim. É um cara que Ruim, já... Ele já apitou jogos do Palmeiras no ano passado. Eu acho que a diretoria do Palmeiras deveria falar assim: esse cara não apita mais um jogo no Palmeiras, porque ele, assim, ele quer aparecer mais com os jogadores, ele é perdidinho em campo, ele dá cartão para quem não deve dar, ele, quando a falta é para cartão, ele não dá. Ele é um cara extremamente, assim, é a mesma coisa que você afobado. querer, é a mesma coisa que você querer comparar ele com o Daronco. Impossível, né? Ou com O o Klaus, Daronco né? tem lá seus erros, ou com quem? Klaus. Klaus também. Eles têm lá seus erros, mas, meu, você vê a discrepância, o negócio é muito ruim de se comparar, né? Mas eu acho É, assim, tirando isso, tanto assim, se um time só reclamasse dele, ok, mas os dois reclamaram, né? os dois Tanto o reclamaram. Ceará quanto o Palmeiras. Então você vê que Ambos os lados. Ô Nervo, o time do Palmeiras foi o que ganhou o Campeonato Paulista, né? Tirou Sim. só um não jogou, que foi o Piquerez, estava machucado. Acho que teve. E em contrapartida, o Jorge, que foi o substituído, Jorge, jogou muito mal, mas muito mal, muito mal, muito mal. Foi o pior em campo no sábado. No primeiro tempo ele foi substituído no intervalo, ele saiu para dar entrada ao Navarro. E ali o Gustavo Scarpa foi o jogador escolhido para ser o lateral esquerdo, o ala. Sim. E no segundo tempo, o Gustavo Scarpa sentiu, não conseguia subir mais. O terceiro gol ele perde uma bola. Na verdade, o juiz deixa de marcar uma falta muito forte em cima do Scarpa, perde a bola e é o e aonde sai contra-ataque o do terceiro time dos gol. caras. E aí faz o terceiro gol e fecha o caixão pro time do Ceará. Jogou muita bola o time do Ceará. Não podemos ser hipócritas de falar que o time do Palmeiras jogou mal e o time do Ceará surpreendeu o Palmeiras. Não, o time do Ceará foi extremamente agressivo no contra-ataque. No entanto, que com 12 minutos já estava ganhando de 2-0. Tinha um poder defensivo muito grande. O time do Palmeiras não conseguiu entrar na grande área. O único momento que conseguiu chegar foi o Zé Rafael, que chutou de fora da área e marcou um golaço. Mas não dá, né? Um time que é bicampeão da Libertadores, campeão da Recopa, campeão paulista nesse ano, ter um lateral que joga tão mal desse jeito, o titular nem é tão bom assim e o reserva é tão discrepante assim, acaba destoa do time, destoa. É a mesma coisa você ter na garagem um carro de R$ 500 mil e você vai trabalhar de golzinho quadrado batendo biela. Ô, Nervo, antes de você falar, o Ícaro, falando do Jorge, até vi uma piada na internet falando que ele é o cara que foi mais ligeiro do mundo, né? Veio para o Brasil para passar férias remunerada. E ganha muita picanha, viu, bebê? Eu adorei a deixa. Adorei a deixa. E o pessoal de casa vai entender. Galerinha, se vocês querem entender melhor porque eu disse essa questão da deixa aí, ó, vou deixar o link aqui na descrição. O link aí em cima, do cardzinho que aparece no YouTube aí, perto do Banango Dango aí. Vocês vão ver um resenha
que eu critiquei a atuação do Palmeiras frente ao Inter de Limeira. Porque agora me veio na cabeça essa partida contra o Inter de Limeira para usar agora. Vocês vão entender. 1-1. Clica aí, clica aí. Aliás, vocês estão, ó, assiste os vídeos do Resenha Tudo de uma vez, já comenta. Comenta, curte. Olha o Nequinho. Playlist. Mas, enfim, lembra que eu falei, galera, naquele resenha sobre a partida com o Inter de Limeira, que acendeu um alerta, ninguém acreditou, todo mundo ignorou, você tá zicando, não, Palmeiras é o Palmeiras. Agora vocês vão sentir o peso. Assim, não é falando mal do banco de reservas do Palmeiras, mas aquela partida denunciou, deixou muito claro que o Palmeiras pode montar um time B, mas o próprio time B não está à altura do Palmeiras para a fase atual. Então, assim, o Palmeiras tem um time B que tem bons jogadores que não correspondem. E eu falei, a algum momento vocês vão sentir. Eu acho que principalmente agora, que vocês estão numa fase política da Libertadores, a gente brinca com a fase política, que assim, o ideal é classificar e já era, né? Mas tem que ficar esperto, porque por um vacilo vocês podem... Qualquer time está sujeito a isso, sair na primeira fase. Então é uma fase política, digo assim, que é... Já visto o Corinthians, né? Deu pro Always Red. Escorregão, né? São Paulo já deu escorregão quando esteve na Libertadores também. E aí, enfim, a Libertadores começa na segunda fase, realmente começa a partir das oitavas, né? Então, assim, agora vocês vão começar a sentir esse problema do banco. Não acho que é exatamente um calcanhar de Aquiles, que a gente fala, né? Para impedir o Palmeiras de ganhar mais troféus, de ser o time competitivo que vem sendo, de frear esse embalo do Palmeiras. Mas pode ter certeza que o próprio banco do Palmeiras vai atrapalhar bastante o Palmeiras. Porque tem muito jogador que não segura a ponta. O Jorge não segura a ponta. Quer ver, ó, um exemplo muito clássico que saiu aí, que tá no Botafogo. Patrick de Paula. As poucas partidas que o Patrick de Paula vai falar dele. Vai falar muito dele. Mal. Muito. Gabriel Menino. O que aconteceu com o Gabriel Menino? Caiu demais o desempenho. Quando entra... Eu gostei dele no Tátira, contra o Tátira. Eu gostei dele. Quando ele entrou bem. Ele tá tentando recuperar, né, o futebol. Ô Nervo, você pegou num ponto que aí me dói, hein? Aí eu vou ter que discordar de você. Não, sabe por quê? É engraçado porque o time do Palmeiras, ele nunca é bom. A gente vê muitas notícias, muitas reclamações do próprio torcedor do Palmeiras, que é chato pra caramba. Amendoinzão. Né? E você percebe que o time do Palmeiras, no todo, ele não é bom. Se você colocar cara a cara contra o Flamengo, contra o Galo, você vai falar, vão perder de goleada o time do Palmeiras. O time titular do Palmeiras é pior do que o time titular do Flamengo e pior do que o time do Galo. E às vezes, eu acho que se colocar um cara a cara, pode ter gente achando que o Palmeiras é pior do que o time do Corinthians e o time do São Paulo, hein? Só que chega na hora do vamos ver, o Palmeiras surpreende. Já foi campeão na Libertadores em cima do Santos, todo mundo falando que o Santos ganharia. Foi campeão em cima do São Paulo no último domingo, em que o São Paulo era o favorito. Foi campeão em cima do Flamengo, em que o Flamengo seria o favorito. Ganhou do River Plate, em que o River era favorito. Então, o retrospecto nesses últimos anos mostra que mesmo o time não sendo tão bom, é bom. E aí você vai falar assim, mas eu estou falando dos reservas, não estou falando dos titulares. Só que em vários jogos o Palmeiras jogou com vários reservas. Tanto é que quando o Palmeiras perde o Vinha da final da Libertadores da primeira e joga o Piquerez na segunda, todo mundo falou que o Palmeiras ia sentir falta do Vinha e que tinha ido para Roma. E o Piquerez foi um gigante na zaga do Palmeiras na Libertadores. Isso que eu ia falar, Ícaro. A gente sentiu falta do Vinha no sentido ofensivo, porque o Vinha
com comparação Entrega com o mais do que o Piquerez, Piquerez. entrega mais que o Piquerez. Mas o Piquerez, defensivamente, não tem o que falar. O cara foi Não, um monstro, realmente, monstro, cara. monstro, Só que monstro. assim, o peso de quando você põe as reservas, você vê que o time sente. Quem, ó, quer ver? Vamos pegar a zaga do Palmeiras. Calma aí, deixa eu puxar aqui. Ô, Nego, Gustavo e ó, Murilo. enquanto você vai lembrando a Beleza, vamos zaga aí, supor. deixa eu só te falar O uma Murilo coisa. saiu entre o Mike. Mano, você sente, velho. Time despenca. Hora que entra o Kusevich, começa que o Kusevich seja um bom jogador. Parece que não conversa, despenca. Eu A gente posso, eu percebe isso. Pô. posso discordar de você do sentido do último jogo. Eu vou te explicar o porquê. O Palmeiras no primeiro tempo com o Jorge, né, que como o Ícaro falou e eu também achei, foi o pior jogador em campo. No segundo tempo, o que que o Abel fez? Ele olhou para o banco e falou: bom, então vamos mexer. Eu tenho o Scarpa em campo, certo? O Scarpa joga como me ajuda ali na lateral esquerda. Então, ele tirou o Zé Rafael, que não estava fazendo uma boa partida, Não, mesmo não, toma fazendo um aquele cartão. golaço. Não, sim, que ele tomou o cartão, Ele e o tomou o Jorge tomou amarelo o e tal, cartão, aí ele já ma- sacou. mas ele fez aquele golaço, né? E só. Que eu acho que só. E ele tira o Jorge, que estava com o amarelo, o Zé Rafael, que estava com o amarelo, coloca o Navarro e ele colocou Atuesta. também o Atuesta. Então você para ver, o Atuesta fez o papel ali do meio, um volante, né, no lugar, e o Navarro de centroavante e o Scarpa caiu para a esquerda. E o Palmeiras melhorou. Tanto que o Palmeiras fez o primeiro gol e procurou o segundo. Tanto que quando o Palmeiras estava indo, que teve aquele Caio Max, o senhor árbitro, não deu a falta em cima do Scarpa e saiu o terceiro gol. E acabou com o desempenho do Palmeiras querendo ir para o empate. Então, assim, o Palmeiras melhorou na segunda etapa. Então, eu te falo, o Palmeiras tem como mexer no banco e tem como ajeitar o time, sim. Não, ter até tem, mas algumas situações Mas você sabe qual que é consegue o perceber problema, ô que Nervo? O time cai. problema é que treino é treino e jogo é jogo. Essa é uma máxima que não tem como acabar. Você falar assim, o Marcos Rocha joga muito mais do que o Mike. Beleza? Mas o Mike não joga, é o Marcos Rocha que joga. Então, o Marcos Rocha tem mais minutagem e ele tem um pouco mais de bagagem que o Mike ainda não tem. O Kusevich, quando entra, entrega menos do que quando o Murilo entra. Por quê? O Kusevich quase não joga, é o Murilo que joga. Então, no jogo, a experiência do jogo, está me fugindo a palavra agora, mas a minutagem que esses jogadores titulares ou titulares que a gente acaba colocando, ele vai entregar mais porque ele tem o campo. Ele não fica só Ele no tem mais treino, treino, tempo, treino. exatamente. Ele vai para a batalha, vai para a arena. Por que, que o Danilo ele jogou o que jogou contra o São Paulo na final? Jogou um absurdo. Por quê? Muito Você bom. acha o Jailson ele tá jogando, mas o Jailson ele não entrega tanto quanto o Danilo. E o Danilo tem 20 anos só, o Jailson tem 25, 24 anos. Bom, eu imagino que o time do Palmeiras ele não é ruim, mas também não é excelente. O Palmeiras ele consegue ser mediano, nota 6, 7 ali, quase todos os jogadores. Porque ó, o Everton aí não tem comparação, né? Porque o Lomba, vocês há de concordar que o Everton tá disparado na frente do Tá Lomba. disparado. Marcos Rocha e Mike, para mim, quem entrar é igual. Eu criticava muito o Mike, mas depois da final de 2021, o que ele entregou, eu já falei, opa, peraí, então a gente pode O tirar Mike coisa boa vai dele. jogar mais vezes contra a gente, meu. A gente Não, gosta dá tanto pra do tirar Mike. coisa boa do Mike sim, ô Nervo, dá pra Não, eu tirar acho sim. Põe o Mike. que ele Principalmente quando precisava de for jogar contra a gente confiança. no Morumbi, meu. Põe o Mike, velho. Aí Bota o você Mike. coloca Nossa, isso é Gustavo Gomes. Gustavo Gomes é exceção. Gustavo Gomes monstro. para mim é o melhor zagueiro do Brasil. Só que se Monstro. você coloca Luan, Murilo, Kusevich, não é a mesma coisa? Para mim é a mesma coisa, os três. Qualquer um dos três que jogar, O Murilo tá É a mesma melhorando. qualidade. O Murilo tá melhorando. Tá bom que o é. Murilo não fez boa partida no Morumbi, no primeiro jogo da final, mas o Murilo Mas melhorou ninguém pra jogou caramba. também, né? Ninguém A jogou. gente criticava pra caramba o Murilo aqui. O Murilo Agora,
o Piquerez e o Jorge eu acho melhor que o Piquerez. Só que o Jorge não tá jogando bem. O Piquerez ele entrega mais hoje do que o Jorge. Mas se os dois no auge, quem é melhor? O Jorge. O Jorge é melhor. Danilo é titular. Não tem como você comparar Danilo com o Jailson. Melhor, O um Zé dos melhores Rafael. jogadores. O Zé Rafael ele faz uma função tática muito boa. Se você considerar que há 2 anos atrás a própria torcida organizada queria a saída do Zé Rafael, você considera que não é que ele melhorou, ele continua a mesma coisa. Só que o Abel achou uma posição para ele, uma confiança para ele, que ele está jogando um absurdo. Eu gosto do Zé Rafael. Ele taticamente é bom. Então. Sim, ele ajuda bastante. Como fala, não, treino, o cara é forte demais. O Rafael Veiga, ele é um ótimo jogador, só que ele demora para engrenar. Ele demora. A primeira passagem dele mostrou isso. A primeira passagem ele teve muitos problemas no Palmeiras. Palmeiras meio que tentou afastar, emprestou, aí ele voltou e arrebentou. Mais um que a torcida Mancha Verde queria dispensar. Queria ir embora, queria dispensar. Hoje você consegue ver o time sem o Scarpa? Não dá. Porque também a torcida queria ver fora do time. Então, mas eu vejo o Scarpa fora do time e eu consigo ver um Verón ali daquele lado ali. Ou Wesley. Boa opção. O Wesley é agudo. Não, o Wesley e o Verón são jogadores agudos que vai para cima e dá trabalho para a zaga, para a lateral ali, para a lateral direita. O Wesley fez um gol na final, não fez? No Paulista? Não teve um gol dele? Wesley não, o Verón deu assistência. O Verón deu assistência. Não, o Wesley perde gol. Mas o Verón eu gosto dele. Mas o Wesley no Campeonato Brasileiro deu trabalho para vocês lá. A base do Palmeiras. O Daniel Alves está até agora procurando ele. Você pode ver que são os jogadores que o Abel raramente substitui ou que o Abel segura bem no elenco porque são os pilares do Palmeiras. Vamos lá, são 5. Você tem Dudu, o Everton, Rafael Veiga, Gustavo Gomes e Danilo. São esses 5, mano. O resto vem, vai. O Zé Rafael menos. O Zé Rafael ele quase não troca, o Danilo ele quase não troca. O Scarpa e o Dudu ele sempre troca porque não aguenta o jogo inteiro. E ultimamente está substituindo bastante o Rony. O Rony não está conseguindo, não está aguentando mais, né? Pesa, sabe o que eu falo? É isso que é complicado, né? A gente percebeu no próprio jogo contra o São Paulo domingo que ele colocou o Rony no começo, depois ele deu uma mudada. Quem foi ali como um falso 9 foi o Veiga. Verón. Tanto que no segundo tempo o Veiga meteu 2 gols. Eu não sei se o Veiga não gosta de jogar nessa posição, mas ele pode tapar o buraco muito bem ali, cara. Não, o Veiga não foi falso 9. Ele chegou. Não, então, mas ele fez um papel, acho que antes de entrar o Verón, ele fez esse papel do falso 9. Sim. A função principal do Rony é fazer gol. A hora que ele para de fazer gol é que complica. Mas quando o Rony tá fazendo gol... fazer, né? É pra caramba o Palmeiras. O Rony é o típico atacante que você gosta, mano. Ele é o César maluco de vocês, né? É o cara que pega lá, vira e faz gol. Sabe o que o Rony é pra gente hoje? É o que era o dos irmãos lá, que eu sempre esqueço do Corinthians lá. Puta, o Romero. O Rony pra hoje é o Romero. O Rony é o Romero de vocês, mano. Falou certo. Ele é o Romero de vocês. É um cara que se identifica também com a torcida. Não é habilidoso. Nunca vai criar jogada. Mas assim, quando ele tá inspirado, a bola chega nele, é gol. É isso. Ô, Nervo, aproveitando que você está falando em gol, o William jogou muito, hein, no Corinthians no domingo, hein? Ele deu assistência, quase marca um golaço, botou fogo no Rio de Janeiro, hein? O William é lamentável que ele esteja nessa situação aí também de forma física. Ele próprio chegou a admitir, o próprio português chegou a admitir que não dá para colocar o William para jogar a partida toda.
que no momento ele não está em condições ainda de jogar um jogo todo, mas a gente vê que o cara é técnico, meu. Aquele passe que ele deu na jogada Que do. jogada, mano. Não Pro lembro se foi Me, no Paulinho. lem- primeiro ou segundo gol, mas que passe, cara. Que me lembrou passe. muito o golaço do Palmeiras contra o Ceará, né? Desde o começo da jogada do Dudu. O Corinthians fez uma jogada praticamente idêntica ali. Foi um golaço, golaço. A gente viu, na verdade, olha, o Corinthians não é desmerecendo a vitória do Corinthians, não, né? A gente, é porque o Corinthians jogou, fez por merecer, jogou bem, jogou uma partida que não jogava bem há um bom tempo, na verdade. Achei o Corinthians bem solto, bem elástico, pelo menos no primeiro tempo. Mas a gente começa a perceber também umas falhas do lado do Botafogo, né? O Botafogo colocou alguns pilares no time e esses pilares caíram, né? São jogadores que, assim, pelo menos mostraram para o Botafogo que ainda não dá para contar com eles, né? Por exemplo, que partida pífia fez o Lucas Piazon, hein? Decepção. O Lucas Piazon que foi do Chelsea, foi do São Paulo. Eu tenho certeza que todo mundo Jogou esperava Espanha inteira. que ia dar uma diferença, né? Que partida pífia do Lucas Piazon. Fora aquela condição que ele deu no segundo gol, aliás, lance difícil, hein? Para arbitragem. Eu Lance não achei, não. difícil. Achei muito claro o gol. De Demorou demais para primeira, dar um. eu fiquei confuso por causa do cara voltando da posição. Depois eu vi que Mas a olho nu dava pra ver que não tava impedido. Ah, depois dá pra ver que o cara dá condição, o jogador do Botafogo. Então, um gol legal, demorou sim. demais para sair. Ô Quinhos, se no Palmeiras você gostava, só que você descobre que o jogador quebra na noite, aí você vende o jogador e o próprio técnico fala que o jogador não quer mais entregar o que estava querendo entregar, você fica com o pé atrás com o Abel. Só que quando você vê a estreia do Patrick de Paula no Botafogo, você fala: o É, Abel Ferreira estava certo, tava hein? certíssimo, certíssimo, né? Partida Até ia, pífia, hein? até ia começar a falar do Corinthians, do jogo do Corinthians e do Botafogo, eu ia falar assim, menino, cria do Palmeiras. Meu, o, o que mostrou pelo Palmeiras no começo, a autoridade, a maturidade de fazer aquele gol de pênalti e dar o título pro Palmeiras em 2020. Cadê o cara de pegar a bola e falar, eu tô aqui, a maturidade, né? Você tem futebol, você tem muito futebol para mostrar. Não deixa subir para a cabeça, não deixa, sei que é novo, mas não deixa a balada pegar, né? Uhum. É, quando muitos criticaram dele não ter ido para o Mundial, eu fui e falei, o Abel fez certo. Se o Abel tá falando que tem alguma coisa errada, ele, Gabriel Menino, então tem. Até porque o Abel não passa a mão na cabeça de cria nenhuma, de moleque nenhum. Ou joga, irmão. Técnico Então, europeu. assim, tá muito É. baladeiro, tá muito bagunceiro. Até nas entrevistas ele falava: eu não sou pai de ninguém, eu dou conselho. Serviu, serviu, não serviu, meu irmão. É um abraço. Então, assim, muitas pessoas que criticavam o Abel agora viram que alguma coisa tinha, né? Porque não apresentou futebol algum no jogo de estreia do Botafogo no Brasileiro. Não apresentou nada. Ele meio de campo estava morto com ele ali. Então é lamentável. Ô Nervo, vamos falar do vencedor, né? O Botafogo ainda está em formação, é um time ainda que vai sofrer um pouquinho na Série A, na Série B não é que sobrou, mas demorou um pouquinho para emplacar e foi campeão na Sim. Série B. Mas esse time do Botafogo ainda vai demorar um pouquinho para engrenar. Eu acho que até o meio da temporada ele vai estar um pouquinho melhor. Lucas Piton, acho que se o Marcão tivesse aqui, ele estaria engolindo seco o Piton Seco. na garganta, devia estar pendurado aqui. Mas que partidinha, viu, do Piton? Jogou demais. O Maicon, eu não sei se é impressão minha, mas eu tô achando que o Maicon, ele joga muita bola, com certeza. Calou o Allianz Parque do Quinhos aí em 2018, na última batida de pênalti.
Mas ele parece que tá gordo, não sei, é impressão minha. Eu acho que é impressão minha. Cresceu um pouquinho. Cresceu um O pouquinho Paulinho fez o que a torcida queria que fizesse e o Mantuan guardou ali, né? Mantuan é um cara que vale a pena o Corinthians continuar investindo, hein? Tá fazendo a diferença dele. O De pouquinho em pouquinho. Paulinho tinha começado mais ou menos o Paulistão, né? Dando uns ameaços, foi decaindo, decaindo, decaindo. O Paulinho não jogou no Paulista. Não viu o Paulinho jogar no Paulista. As primeiras Nos 2 partidas primeiros achei que jogos, né? estava tudo bem. Aí foi decaindo. Mas a partida de ontem o Paulinho acho que fez a melhor dele até o momento. Um baita jogo. O Corinthians, na verdade, dominou o Botafogo. O Botafogo acho que teve uma chance clara de gol. Foi aquela que o cara pegou o Cássio, ficou sem posição, ficou Nossa, sem. como me perde aquele gol, gente. Pelo amor de Deus, né? Mas o que joga bola aquele menino, hein? 17 anos, hein? Joga. Joga bola Joga. aqui. Então, falta maturidade, né? Muito afobado. Acho que tá ali e É, fala, mano, vou fazer. É o Cássio, vou fazer. O cara põe a você não bola um pode pouquinho pra julgar, frente. né? Eu Mas acho que joga o muita problema do bola. Corinthians, o inimigo do Corinthians é o preparo físico, porque o Corinthians deu a mostrar que quando tá bem fisicamente, consegue envolver o adversário sem nenhuma dificuldade, que foi o que aconteceu com o Botafogo. O Corinthians envolveu o Botafogo muito rápido, o Botafogo começou a querer subir, teve essa subidinha aí, que o cara vacilou lá. Eu dou muita risada nesse lance. Depois, o Botafogo sumiu. O Corinthians engoliu o Botafogo no primeiro tempo. No segundo tempo, que o Botafogo começou a jogar um pouco mais, o Corinthians deu espaço de cansaço. De cansaço. E aí a gente começa a perceber algumas falhas no preparo. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. A gente está falando da partida de domingo. Mas vamos voltar um pouquinho para a partida de terça, foi isso? Da Quarto. Libertadores? Terça, Quarta. quarta-feira. De quarta-feira, contra o Always Red. O Corinthians foi eliminado no Paulistão para o São Paulo uns 3 domingos atrás? Não, Dois. menos. Atrás, mais ou Dois. menos. O que Menos. custava a comissão técnica do Corinthians chegar com uma semana de antecedência na Bolívia e treinar o time lá? O Corinthians não tinha compromisso nenhum. O Corinthians foi eliminado para o São Paulo na semifinal. Podia ter feito uma viagem antecipada para a Bolívia, se preparado para a estreia. Porque o inimigo do Corinthians ali, tá bom que o Corinthians jogou mal. Independente de altitude, o Corinthians jogou mal. Mas se o Corinthians tivesse preparado um pouquinho, não ia ser 2-0. Não ia ser 2-0. Então, assim, tem que, na verdade, ver o que está acontecendo nessa parte física. Será que é falta de preparo? Porque com o Corinthians bem preparado, apesar do Corinthians ter jogadores experientes aí, os caras conseguem segurar o adversário. Dá para dar trabalho, hein? Ó, eu acho o seguinte, eu acho que até é clichê ficar falando a mesma coisa sempre, mas o Corinthians, na minha opinião, é time de um tempo só. Ou ele joga o primeiro tempo, ou ele só joga o segundo tempo. E foi um time contra o tempo só. Tinha um tempo só contra Então, o Botafogo. a gente viu muito bem isso no domingo. Não desmerecendo o que jogou o William, não desmerecendo o que jogou o Paulinho no primeiro tempo. O William jogou. O jogo do William no domingo foi digno de Premier League. O que ele correu, o que Roger ele Guedes fez, apagado, hein? não entendi. Roger Guedes Jogou apagado, mal. hein? Vocês Sim. acharam? O Roger Guedes foi assim no Palmeiras, o Ícaro pode aí me ajudar. Ele foi assim no Palmeiras, começou estourado, depois sumiu No Galo foi assim. no Galo também. Então, assim, jogou muita bola, mas por quê? No segundo tempo, por que não voltou o Paulinho? Por que não voltou o William? Dores musculares. Os caras não têm mais a mesma idade. Eu falo a mesma coisa do Paulinho. O Corinthians contratou o Paulinho pensando em 2012, cara. Fazem 10 anos. Se passaram 10 anos. O cara não vai render o que ele rendia. Então, Pouquinhos, ou mas esses. desculpa, Pode falar. mas aí eu não acho que o Corinthians tenha contratado o Paulinho pensando nisso, não, porque o Corinthians viu uma baita de uma oportunidade de contratar o Paulinho. O Paulinho estava sem time, tinha já acabado o contrato dele lá na China, rescindido. Ele tem uma bagagem imensa no Barcelona, que jogou com o Messi, o que ninguém sabe como ele chegou lá no Barcelona, mas enfim, chegou lá no Barcelona.
E jogou. Ele não foi reserva, né? Ele jogou mais do que, por exemplo, o Matheus Fernandes, o Douglas, que jogava no São Paulo. Então, enfim, eu acho que o Paulinho é uma baita oportunidade de mercado. Então, mas Não está entregando? Beleza, mas... Mas é isso que eu ia te falar. O Corinthians coloca o Paulinho para jogar hoje, achando, um exemplo, pode até não ser, mas porque ele jogou em 2012. O Paulinho, ele tem sim o que render se souber usar. Então, assim, ou ele é jogador de primeiro tempo, ou ele é jogador de segundo tempo. Onde você vai usar ele? Em que momento? Sabe, o Paulinho não é cara mais de 90 minutos. Eu vou te dar um exemplo. Sabe quem é um cara de 90 minutos que mesmo com uma idade alterada consegue render? Renato Augusto. Para mim é o melhor jogador do Corinthians hoje. E ele joga os 90 minutos facilmente. Em alto nível, hein? Em alto nível. Quinhos, será? Eu vou dar uma alfinetada em você agora, hein? Será que vocês mandaram o João Pedro de sacanagem pro Corinthians? Porque o lateral ruim. Que partida Meu Deus do céu. pífia do João Pedro. Não é a primeira. Na Bolívia, no Peru, jogou muito mal. Muito mal, muito mal. Tô sentindo falta do Fagner, hein? Faz falta. Faz falta. Muita falta. Tá voltando, mas enquanto não volta, pelo amor de Deus, hein? Não marca, não ataca, não protege. Marcou, fez um pênalti extremamente idiota na Libertadores. Ontem teve a chance de dar uma baita de uma assistência. Não sei o que aconteceu, acho que travou o Windows ali na cabeça dele. Enfim, mas que partidinha ruim, hein? Rapaz, destoa do time, né? Nossa, ele tá prejudicando muito. O Palmeiras acho que falou assim, mano, eu vou trollar o Corinthians. Eu vou trollar o Corinthians e tó pra vocês. Porque, Palmeiras engana igual você bem. falou, igual você falou, o que ele fez na partida do Always Red, pênalti infantil, aquela coisa esdrúxula, né? Ele, igual você falou, às vezes parece que ele tá jogando igual na oportunidade que teve domingo e iniciou o Windows. Ele esquece de tudo, acho que nem sabe o que tá ali. Acorda, fala, nossa, tô jogando? Peraí. Né? Complicado. O Nervo, só dar uma pincelada aqui. Você falou que o Palmeiras enganando o time do Corinthians. Mas eu acho que o maior enganador do futebol brasileiro é o Atlético Paranaense, né? Verdade. Vendeu Rony, vendeu Pablo, vendeu... E vende bem e vende jogador ruim, né? Não, o Atlético Paranaense, meu. E o pior é que o Atlético Paranaense não pode nem se vangloriar do Rafael Veiga, porque o Rafael Veiga tinha vindo antes do Palmeiras já, foi pros Eu caras. brinco, mas... Mas, cara, pelo amor de Deus, meu, não sei como os caras caem nessa. Esse cara Não, joga tem uma bons Copa jogadores lá. Sul-Americana bem, o time daqui compra e se lasca. Então, eu acho que os times daqui, eles fazem mal análise do jogador. Porque o Renan Lodge é um baita de um jogador. O Bruno Guimarães é um baita de um jogador. Será que é a gente que faz mal análise ou eles lá que fazem uma análise mais criteriosa do que nós? Apesar que o Rony não é mal jogador. Ele poderia dar um pouco mais, mas acaba dando o que dá, né? Eu não sei se você falou do Rony, que eu tive que sair agora, mas eu não sei se você falou do Rony do Palmeiras e do Corinthians, mas o Rony do Corinthians, Não, do ele. Palmeiras. Então, mas no jogo de domingo, o Rony, eu até ouvi o comentário do Mano da Energia que falou que ele parece um louco correndo atrás da bola. O É Rony muito do Corinthians é o afobado, né? Rony criado. Não, esse Rony do É o Rony Corinthians perna aí de é meio pau. estabanado. O, o Nervo, antes de falar do meu centroavante favorito, quem que é esse André Anderson aí? André Anderson. Jogou no André Santos, né? Anderson é um jogador da Lazio
que tem fama de não ser um cara muito habilidoso, Já tem começou fama bem de não já ser se apresentar. um cara muito eficiente. Porém, pro que o Rogério tá tramando e pro que o São Paulo precisa, é uma boa aposta, porque o São Paulo precisa de um meio de ligação. O São Paulo precisa de Falaram um do meio de Diego do ligação. Flamengo, né? Sério? O Diego do Flamengo, eu acho que seria uma puta contratação, porque é um cara habilidoso. Eu gosto bastante do futebol do Diego. Tem uma passagem muito bem sucedida na Europa, embora tenha jogado a Liga Alemã, que pra gente não é nunca foi uma liga que nós brasileiros Ah, mas olhamos. ele é rei lá no time da Alemanha lá, né? No Werder O Werder Bremen, né? Bremen. Ele virou O que rei lá, pega pô. no Diego é a idade, né, meu? São Paulo tá tentando, tá começando a dar uma oportunidade agora pra molecada, tirando os caras mais velhos aos poucos. Seria complicado trazer o Diego pela idade. Mas eu gosto do futebol do Diego, hein? O cara é muito técnico, o cara tem uma visão de jogo do caramba. E esse André Anderson é tudo totalmente o contrário do Diego. Mas, assim, pro que o São Paulo precisa, se for o caso dele ser um meia que arma a jogada e deixa o Rodrigo Nestor mais livre, deixa o. Você podendo até recuar um pouquinho o Éder em alguns casos, você podendo. Se ele deixar o Igor Gomes mais livre, o Igor Gomes recuperar o futebol dele, é uma boa opção. Eu acho uma boa opção. O empréstimo dele vai longe, hein? Até maio de 23, né? Até o meio de Deu 23. certo o São Paulo, porque se o São Paulo pega e honra o cara de uma vez, a gente corre o risco de ele chegar a jogar das partidas, se machucar e é mais um jogador para pagar salário. O São Paulo, Mas nesse caso, fez certo. um ano e meio eu achei bastante, hein? É aquela história, né? O empréstimo é uma condição muito ingrata, porque quando o cara não rende, é muito. Quando o cara rende, é pouco. Porque aí você fala, puta, meu, o cara deu um jeito no time e já tá indo embora. Mas que É meio ironia, né? complicado. Ele é cria da Vila, né? Sim, foi do Santos. O Santos fez Foi do Santos. proposta por ele também recentemente, mas não chegou nem perto do que foi conversado com o São Paulo. O Santos fez proposta. Quanto Pelo que menos as vai pagar informações que quanto? são chegadas da imprensa, perdão. Vai pagar quanto? Então, o Santos, na verdade, queria contratar ele em definitivo, mas a grana que o Santos queria propor lá era descomunal. Era um dinheiro que. Primeiro, que é o Baixo? dinheiro que o Santos não tem, baixo. E segundo, que não chega nem perto do que a Lazio quer. Então, não tinha. Agora, se vier o Igor Rabelo, eu acho que dá uma boa estrutura para o time do São Paulo, né? O Miranda é um ótimo zagueiro, mas já está muito lento já, né? A gente viu, né, no jogo contra na Sul-Americana aí que Acho que ele ele fazia deu uma umas partida boa falhadinhas, não com o deu? Arboleda, né? Arboleda e Então, Igor Rabelo, acho que ia dar bom, hein? Ia dar bom. o Igor Rabelo, ele seria uma boa contratação. Eu acho que até nem tanto pelo Miranda, mas para dar uma cacetada nos titulares, né? Porque o Diego Costa e o Léo estão com vida muito boa. É assim, melhoraram, mas a hora que começa a errar também sai de baixo, cara. Pelo amor de Deus. O Léo mesmo na final do Paulistão engula até agora. Muito vacilo, muito Eu acho vacilo. que no segundo jogo, no jogo de domingo, ele deveria ter entrado com Arboleda e Miranda, onde a experiência ia tomar conta ali, os caras saber catimbar, e deixaram o Palmeiras jogar, né? Tanto que o próprio Rogério falou que é uma cicatriz que não se fecha, né? O O vice do Paulista. problema é o seguinte, eu até entendo nesse ponto. Eu concordo com você. Eu acho que deveria ter entrado com essa dupla aí. O problema é o seguinte, né? A cobrança que fica em cima do técnico. Porque aí ele coloca Miranda e Arboleda. O São Paulo toma 4-0 do mesmo jeito. A imprensa fala, por que, que o cara não repetiu a escalação que deu certo no Morumbi? É complicado, cara. E Mas foi o mesmo time, ele principalmente para repetiu e tomou 4 na cabeça, né? então, e principalmente pro lado da torcida, né? Porque eu falo, o São Paulino é chato, cara.
São Paulino é um torcedor muito chato. Acho que não Então não mais que o tem esse lado. Palmeiras, o palmeirense. Eu acho que o palmeirense também, né? Que tinha a antiga turma do amendoim, né? Mas o São Paulo ainda é um torcedor também muito seletivo, muito Não, mas seletivo. sabe qual que é o problema aí, cara? Vê se você concorda comigo. Qual que é o problema que o Nego agora pontou referente às torcidas? O do Palmeiras é aquele torcedor chato, amendoim, mas vai ao estádio. O do São Paulo, como ele falou, é aquele seletivo. O time jogou mal a final do Paulista, segundo jogo. O segundo jogo, quando é em casa, você vai ver tem 10 mil, 9 mil. O cara não vai para incentivar, né? Acho que a diferença das torcidas estão aí. No Morumbi mesmo, É no jogo porque agora, foi acho que nem 15 mil pessoas, né? Então, não, deu 23 mil 23? mas torcedores. pouco. Certeza? Pelo que cabe, é pouco. Mas se for considerar também que é um Brasileirão e, assim, é a primeira rodada do Brasileirão, né, mano? Tem esse lado também. Mas a gente que é São Paulino, a gente é chato nesse ponto, cara, realmente. Não que a gente É, não torça, mas a gente de raiva, não, mas a Exatamente. gente, e, a gente é muito e seletivo. você e você tem que considerar que, por exemplo, no sábado estava lá em loco, deu quase 30 mil torcedores, né? Quase 30 mil torcedores. Numa estreia de E brasileiro. isso, estreia de brasileiro. E o ingresso mais barato, 90 pau, né? Então, Mas o momento do E. Palmeiras é outro, né, meu? O mas momento do Palmeiras Não, momento do não, São agora, Paulo o que eu também não quero. tá sinceramente, ruim. Não, na verdade, o que eu quero dizer é que você vai pagar o ingresso mais barato, 90 pau, e no Morumbi é 20 conto, 30 conto, né? Então, a depende. torcida, ela deixa de ir mesmo com o incentivo da diretoria baixando os ingressos. Ela Sim. baixou o ingresso para a estreia do brasileiro para encher, para dar um bom ânimo. Quem perde é os próprios que não vão, né? Porque o ingresso estava barato, não E estava foi um caro, belo jogo, né? e foi um jogão. O Atlético deu trabalho, não foi um placar assim que você fala, caramba, só deu São Paulo. Não, o Atlético, não sei. Acho que São Paulo teve sorte porque o Santos foi pro Flamengo, né? O goleiro, e Perdeu o muito, né? reserva não é tão bom quanto o Santos. E o Vamos lá, homem né? tem. E o ataque do São Paulo tem, parece que é impressionante, né? Parece que o Caleri, quando Deus colocou na barriga da mãe, falou assim: Você nasceu, você vai nascer para jogar no São Paulo. O cara é um absurdo no São Paulo, mano. E do outro lado tinha o Pablo. Bate o papo. E o Pablo, Vitor Bueno saudades que do nem E Pablo. jogou. Vitor Bueno armando o time. Nossa, o Vitor Bueno, verdade. A Um não gente, faz a gente gol é e o outro danado, nem é mas é bom. jogador. E aí me vem o Caleri e faz o Red Tricas. A verdade é o seguinte, meu. O torcedor São Paulino precisava dar um banho de água fria. Precisava, porque. Apesar que, assim, é até injusto nesse ponto, porque quando os caras abriram o treino, os caras foram lá, né? Foram lá encher o saco do Rogério no treino aberto, né? Aliás, que lambança fazer treino aberto. Atrapalha. Atrapalha demais. Sabe por quê? De verdade, meu. Quando você faz treino aberto, quando você tem o Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, esses caras são craques, mano. São deuses. São craques. Então, assim, treino aberto ou treino fechado pra eles é diferente, mano. Eles já sabem o que fazer, tá ligado? Mas, meu, treino aberto pra jogador do regional, mano, é outra história, cara. Atrapalha demais, desconcentra demais. Enfim, vamos lá. O São Paulo pegou um adversário chatinho, né? Porque o Atlético Paranaense não é um super time, mas o Atlético Paranaense tá num momento bom porque tá na Libertadores, tá disputando a Libertadores, é o atual campeão da Sul-Americana, apesar que isso aí a gente já tá vendo que não tem tanta diferença assim. Mas Vice da assim, o Recopa. Atlético Paranaense melhorou pra caramba nos últimos anos. E o histórico, né? O Atlético Paranaense gosta de aprontar para cima do São Paulo. Então, a gente pegou um adversário chatinho. E foi um jogo muito parecido com o jogo da quarta-feira, da primeira final. O Atlético Paranaense deu mais ou menos um trabalhinho no primeiro tempo. Segundo tempo, os caras não voltaram. São Paulo apertou e destruiu. Destruiu. Caleri inspiradaço. Luciano, com aquele gol de cabeça lá. São Paulo voltou e destruiu. Destruiu.
Eu acho que o problema do São Paulo é o seguinte, né? O São Paulo tá num drama parecido com o do Santos. Tem duas competições aí, é inscrito em duas competições, e vai ter que escolher uma delas, porque não tem time para disputar as duas. Uma atrapalha a outra, entendeu? Eu acho, sinceramente, pelo peso, o Brasileirão deveria ser mais prioridade para o São Paulo. O Sul-Americana não ajuda. Eu acho Atrapalha em que todos os sentidos, atrapalha no calendário. No ano seguinte, põe a gente para jogar torneio lá na PQP com um time mais forte, não ajuda também. Aí você volta frustrado, volta pegando o Brasileirão ali, ó. As finais da Sul-Americana são exatamente no mesmo período que você precisa se concentrar no Brasileirão. Então, não, esquece esse torneio. Brasileirão na cabeça. o Nervo, eu falei do Pablo e do Vitor Bueno, mas o Atlético enfiou goela abaixo vocês e o Nicão, né? Que no Aliás, Atlético era um parada, hein? baita jogador, ídolo lá, e no São Paulo não se achou ainda, né? Jogou de Ah, titular nesse contra o Atlético. Foi uma bobagem do Rogério, eu penso, porque ele já está mal e vai jogar contra o ex-clube dele, em que ele é ídolo. Era quase que nítido que ele não ia jogar bem, mas enfim. Seria uma boa oportunidade para o Igor Gomes. Não jogou mal, jogou até que bem o Igor Gomes. Mas é o Igor Gomes, né? A gente sempre espera que ele erre, porque ele sempre é. Enfim. E o outro ponto negativo, além do Nicão, o Nervo, é o Rigoni, né? Não se achou mais, né? Esse menino parece que se perdeu em 2021. na era Ceni ele só fez um gol, né? Esse Então, ano? o Rigoni entrou no segundo Com o tempo, Ceni. Com o mas Ceni ele só fez um gol. É. ele entrou no segundo tempo, inclusive, mas não fez muita diferença, não. O Rigoni parece ter sido uma contratação de momento mesmo. Pelo menos até agora, né? Vamos esperar. Eu acho que no momento aí o São Paulo, a prioridade do São Paulo é para trabalhar os jogadores aí, os caras da base que se revelaram no Paulista. Então o São Paulo precisa dar uma atenção maior para o Pablo Maia, para o Rodrigo Nestor, para o Wellington, que está fazendo um puta trabalho na Tá lateral fazendo. aí. Sim, tá, um Reinaldo lateral Cinco. excelente. O Ícaro, em relação ao que você falou do Nicão, né? O Nicão parece que é aquela maldição do Atlético Paranaense, né? Quem sai para time que eles saem para um time de São Paulo não joga bola. E outra coisa também, mais uma no começo do ano do senhor craque crente que foi do Palmeiras lá, qual é o nome dele? O Valentim, vai pedir música no Fantástico, hein? Impressionante. O ano passado, começo do ano, saiu do Cuiabá. Primeira rodada do Brasileiro, perdeu, saiu. Primeira rodada do Brasileiro 2022, saiu. Mais uma, Mas do música no Cuiabá ele foi Fantástico. injustiçado. É, que teve aquela polêmica, né? Só vou sobrar uma bronquinha pro Rogério. Estranho. Por que o Marquinhos caiu pro time reserva? Problemas internos? Porque o Marquinhos merecia mais oportunidade. E Sim, digo-lhe é difícil mais, dizer. Opinião o minha. Toró, o Toró quando entrou, deu uma chuva aí, hein? Trocadilho foi muito Trocadilho. infame, mas era necessário. Estourou, né? Que agora ele quer ser chamado de só de Estourou. Thales. Como? Estourou. É, Como que ele quer se chamar? o Thales. estourou. Agora, para engolir seco o Quinhos, que partida jogou o Éder também, hein? Jogou bem. 35 anos nas costas, Jogou bem. Eu jogou avisei. pra caramba, Jogou. movimentação. Se você chama ele de gordo, nós tá ferrado. Nós gordinhos, nós tá ferrado. Tá ferrado. Não, ele jogou bem, jogou bem. Até critiquei ele no jogo segundo domingo, segundo jogo da Na segunda final. final. Que ele não apareceu, não rendeu para o São Paulo. Não sei o que ele estava fazendo em campo, mas jogou bem. Jogou muito bem contra o Atlético Paranaense. Calou minha boca. Ô Nervo, só para concluir aqui, para a gente encerrar,
A cicatriz que o Campeonato Paulista deixou, eu achei bem tocante a entrevista do Rogério, quando ele fala, né, que nunca tinha passado por isso. É a primeira vez na vida dele ter passado por isso, uma virada tão abissal assim. Eu, sendo São Paulino, eu me senti muito mal no domingo, porque tava 3-1. Engole o orgulho, engole a nossa opinião, coloca um time mais defensivo. Todo mundo sabia que o Palmeiras ia para o abate, ia para o perde ou ganha ou perde, ia deixar espaço, ia ser ruim. O Palmeiras ele ia vir igual um trator, igual um trem. Por que o Rogério, que eu achei muito verdadeiro, muito sincero ele falar isso, e realmente fica uma cicatriz, mas por que o Rogério não monta um time com 3 zagueiros, uma linha de 5, igual o Abel montou para o Mundial? Na frente você põe uma linha de 4 e deixa lá na frente Éder e Caleri para brigar mesmo. Por que você não protege sua zaga? Por que você não protege o Jandrei, que sofreu contra o Corinthians um gol absurdo de bobo, foi driblar o jogo? Por que você dá tanto espaço? Por que você deixa o time tão exposto com 2 zagueiros, 2 meninos, Léo e Diego? Por quê? Porque são perguntas que a gente faz. Mas o time ganhou o primeiro jogo, por que você vai mudar? Porque eu tô jogando na casa do adversário, o time é... Opa, Travou. deu uma travada aí. Então, defender. por quê, meu? Deu uma travadinha aí, Ícaro, mas vamos lá. Cara, o último resenha pós-paulista eu gravei forçado, assim. Tanto pós-jogo como paulista, porque eu Foi tava com gostoso gravar o pós-jogo com o Nil. um bolo na garganta, cara. Um bolo na garganta. Eu confesso que eu desliguei a TV no terceiro gol. Eu falei, ô Confesso que eu Ícaro, desliguei no falei pra terceiro ele gol. que se ele desligou, então foi até bom que ele não viu o quarto, senão ele quebrava a TV. Isso é Não, o verdade. quarto gol que vocês falaram, pelo amor de Deus, cara. É uma marca indelével, porque o Palmeiras, assim. O Palmeiras não é o. A gente sabe que o maior arqui-inimigo do Palmeiras, né? E vice-versa, né? É o Corinthians, né? Vocês sempre fizeram um derby paulistano aí, é um dos maiores clássicos do Brasil. Porém, o Palmeiras e São Paulo tem uma rivalidade sangrenta também, né? Desde quando o São Paulo surgiu, né? De vários pontos, né? Teve aquele episódio da diretoria de São Paulo, lá na primeira fundação, acusar o Palmeiras de não querer mudar o nome, tal, ameaçaram o Palmeiras sair da liga. Aí também teve aquela situação do Palmeiras boicotar o São Paulo quando teve aquela parada nas atividades. Então são times que têm uma rivalidade desde o começo. E nos anos 40, principalmente, essa rivalidade se aflorou, porque de 9 finais disputadas entre 40 e 49, 8 foram entre Palmeiras e São Paulo. Inclusive um ganhando do outro, um ganhando do outro. Com destaque a final de 43, que foi aquele atropelo do São Paulo, e a arrancada heróica de 42, que o São Paulo nem voltou para o segundo tempo, Nem voltou pro segundo Sim. tempo. literalmente. Né? Então, assim, é um adversário que a gente não gosta de perder. Não gosta de perder. Somos E indigestos. agora é a minha vez de fazer um desabafo. A gente tem, é claro que a gente também já deu umas pisadas, né? Que nem em 71, a bola que foi do lado de fora da rede, foi gol, a gente qualquer, a gente ganhou. Teve aquela semifinal do Paulista que deu muita raiva, deu vontade de bater em vocês quando o Valdívia fez o gol, fez assim, que acabou até a luz, né? Do Aquele gás de pimenta, o gás de pimenta. gás Falando pimenta. nisso, a camisa é de 2008. Mas eu acho que o que aconteceu ali de verdade foi o seguinte: o São Paulo errou muito no preparo do time não ter se preparado na quinta-feira, naquela folga repentina dos jogadores na quinta-feira, conforme foi noticiado. E o treino aberto, porque
o treino aberto é o seguinte: o técnico vai fazer um tático, a torcida vaia. Porque a torcida não quer ver tático, a torcida quer ver os caras correndo atrás de bola. Aí faz um coletivo. Então, se era para o São Paulo ter treinado um possível nó tático contra o Palmeiras, não houve esse treinamento. Não houve esse treinamento. Então, o São Paulo entrou em campo achando que ia conseguir segurar 90 minutos. Mas sem uma postura de segurar 90 minutos. Porque o Palmeiras não é um time para você segurar por 90 minutos. Uma hora ou outra sai um gol. O Palmeiras está forte. É o momento do Palmeiras. Não tem o que a gente falar. O Santos teve um momento com o Neymar. O Corinthians teve um momento com o Tite. Nós tivemos nosso momento aí com o Muricy e tudo mais. E agora é a vez deles. É a vez do Palmeiras. O Palmeiras atualmente é um time forte. Então o São Paulo tinha que ter mantido, pelo menos o que eu esperava e muitos São Paulinos esperavam, é que o São Paulo fosse começar o jogo marcando na pressão, igual começou no Morumbi. Porque o Palmeiras foi para cima da gente no Morumbi no primeiro tempo. Mas o São Paulo começou com um objetivo claro de tentar neutralizar o Palmeiras o máximo possível. É claro que em alguns momentos a gente falhou, que nem aquela bola do Rony lá. Se o Rony tem um pouquinho de habilidade, é gol. Aquele lance de letra dele lá. Enganou bem, é que o Jandrei estava esperto. E o que a gente viu foi um São Paulo dando cada vez mais espaço para o Palmeiras. A partir do momento que o São Paulo toma o segundo gol, o time se perdeu. O time se perdeu. Então, muita gente falando, ah, não, mas 2-0 é pênalti. Mas aquela partida não tinha como ir para os pênaltis. Ô, Nervo, Era muito mais fácil o Palmeiras reverter do que o São Paulo segurar até os ô, pênaltis. Nervo, mas o que o Ícaro falou é completamente, eu concordo completamente com ele. Por que que o São Paulo não fez uma linha de 5 na defesa? O Palmeiras não ia conseguir a pressão. O Palmeiras ia fazer pressão, o São Paulo ia conseguir segurar. O Caleri, ele estava isolado lá na frente. Ele estava sozinho, ele estava morto lá na frente, ele não ia conseguir pegar nunca. Lembra que eu Teve falei no começo? no pós-jogo, mas no pós-jogo e até no último programa eu comentei aquela bola do primeiro tempo que o cara ele se matou, que ele deu, que ele bateu na cabeça ali. Se ele toma a frente do Danilo, ele ia sair sozinho na frente do gol, ele ia se matar, mas ele ia tentar fazer alguma coisa. Mas o Danilo, o que jogou aquela partida, a bola que ele tirou, você lembra desse lance, Ícaro? Era o dia dele. Era o Era dia o dia dele. dele, era o dia do Palmeiras, não tinha como. Lembra que eu falei lá no começo que o Rogério ia se arrepender de não colocar o Luan como volante de contenção? Sim. Aí você viu o arrependimento dele, claro? Ele põe o Luan no segundo Mas tempo. mas o O Luan Luan fez tá a voltando de contusão, né? Não tinha muito o que fazer. Mas o Luan faz muita diferença, e principalmente contra o Palmeiras, porque o Luan tem um bom retrospecto contra o Palmeiras. O Luan deveria ter entrado titular, pelo menos nessa partida. O São Paulo Isso aí deveria vai ter na linha colocado de o quatro que eu falei Santos para você. no lugar do Éder nessa É. partida. E não fez boa partida na final. Agora, Aí entra o Marquinhos, no segundo tempo, que é um jogador ágil, um jogador rápido, que ia manter a zaga do Palmeiras preocupada por um certo tempo. agora é a última para a gente ir embora. O que acontece com o Rogério sobre ele não escalar alguns jogadores que foram contratados na era Crespo, né? O Gabriel Neves, o uruguaio, ele joga muita bola. Eu acho que ele é um pecado estar fora do time. Ele não entra. É difícil ver ele ali. E não entra na minha cabeça como que um jogador que jogou ontem a Copinha, Pablo, entregou a bola para o Giovani fazer o gol, que classificou o time do Palmeiras na Copinha, e já é titular absoluto no lugar do Luan. E o Gabriel nem foi testado. Será que o Gabriel é tão mau jogador assim que o Crespo só queria emplacar ele num time aqui no Brasil? O Gabriel Neves, eu acho ele um jogador assim, ele é bem apagado. Viu? Ele quando tá com o Luan, eles fazem uma boa dupla. Tem um outro jogador também que eu citei lá atrás, que é ótimo também. Esse cara faz uma boa dupla com ele. É o. Nossa, me fugiu o nome da cabeça agora. Joga no Grêmio. Volante? É um volante. É o. Já acho para você, mas segue que eu procuro aqui.
Enfim, ele sozinho, ele como um principal de contenção, não faz efeito, viu, Ricardo? A gente já viu algumas partidas dele aí, não faz muito efeito, não. Eu não lembro o nome do outro cara, mas eu posso te falar com o Luan dá resultado. Ele com o Luan joga muito bem. A gente tem também, além da era Crespo, a gente tem o Facundo Milan, né? Que está emprestado. O Facundo Milan, por ser muito jovem também, né? Se não me engano, tem 16, 17 anos aí. Tá na base de São Paulo. Jogou, se não me engano, a Copinha, agora com o Alex, né? A equipe do Alex. E foi emprestado. Tá jogando nos Estados Unidos, se não me engano. O Facundo Milan também é uma boa aposta futura para mim, São Paulo, né? O Rogério, ele é um cara muito. É por isso que eu critico muito o Rogério. Eu acho ele muito teimoso. Ele é um cara que respira futebol, tem um respeito enorme por ele como ídolo, né? Como goleiro aí que foi para o São Paulo, as conquistas que tivemos com ele. Mas ele, como treinador, ele é um treinador muito teimoso, cara. Tem algumas coisas assim que realmente o Rogério peca demais. E, em relação ao final, cara, acho que a gente sente que ali ele não tá mentindo, principalmente assim, acima de todos os defeitos do Rogério como treinador, ele é São Paulino. Isso ele já falou várias vezes. Isso é Na inegável. realidade, eu acho que o Rogério ele achou que estava ganhando o primeiro jogo. Quarta-feira, a hora que foi 3-1, ele falou, já era. É só manter o mesmo time, chegar para o segundo jogo, fazer o dever de casa e levantar uma caneca. O que ele não esperava é a partidaça do Palmeiras e o que o Abel fez, né? Foi jogo de Abel mesmo. Mas eu Tirou o falei, né, que coelho da ele. cartola, ele fez, ele mostrou por que ele de 9 títulos ganhou 5 e é inexplicável, né? Para mim, o maior técnico do Palmeiras hoje é ele. Sim, com certeza, Ô, Nervo, realmente. eu não sei quem que você está falando, não, porque é o Luan, meio-campo do São Paulo. Luan, Nestor, Igor Gomes, Nicão, o Neves, o Pablo Maia, o Colorado, que chegou agora, o Colorado é Thales, que ruim. subiu da base, Aham. O e Colorado é o Patrick Combi e o machucado Patricas. Gabriel Sara. Acho que ele tá no Luan mesmo. Ele com o Luan faz uma boa dupla. Ele com o Luan. Tinha mais um cara que faz uma dupla, mas não. Pra mim é o Luan, velho. Ele e o Luan fazem Acho uma que você boa está dupla. confundindo ele com o Josué Mineiro, hein, rapaz? Nossa, aí sim. Dupla boa, hein? Às vezes faz falta, hein? Dupla boa, hein? Ô, Principalmente no Mundial. Mineiro fazendo gol no Liverpool, quem diria, hein? É o poste mijar no cachorro. Coquinhos, num dos primeiros resenhas que a gente fez nesse ano, a gente tinha feito a seguinte pergunta: o Abel era o melhor técnico do Palmeiras na era de todos os tempos? Eu acho que depois de ganhar o Paulista e a Recopa, eu acho que ele pulou um degrau para mim ainda. Eu acho que ele já é o segundo melhor técnico da história do Palmeiras. Passou o Felipão na minha lista. E Falta passar o Oswaldo, né? eu ainda acho que o Luxemburgo ainda é um ponto ainda fora da curva. Mas assim, é gosto, né? Tem muito cara que ainda coloca o Abel. Acho que você coloca o Abel ainda em primeiro, o Felipão em segundo e o Luxo em terceiro. Acho que o. Mas enfim, é gosto, cada um tem a sua lista. Então, mas o Abel ganhou esse primeiro lugar para mim no Palmeiras pelo feito do Bi da Libertadores. Ele entrou para a história junto com o Tele Santana, junto com o Oswaldo Brandão, não. Foi o Oswaldo Brandão no Palmeiras? Desculpa, no Santos foi Brandão. não, não, Brandão é o 74. dos Bi da Libertadores no Santos, eu não me recordo o nome dele, mas entrou na era do Tele e do Tite no Corinthians, né? Hoje eu acho que o Abel, ele. Se você considerar que o Abel é o melhor técnico estrangeiro do Palmeiras, aí é disparado o melhor técnico estrangeiro do Palmeiras. Melhor técnico do Palmeiras é o Abel em pouquíssimo tempo. Beleza, melhor técnico. Quanto menos tempo ele teve, mais título ele conseguiu.
Se ele conseguisse o Mundial, eu acho que ia quebrar Aí, todos os paradigmas. Aí ele era o disparado, ele podia até aposentar, que ia fazer um busto para ele lá sim. em 1 ano e meio, o cara conquistou tudo. Tipo, só o brasileiro que não, porque não deixaram, né? É. A Esse ano CBF acho que não ele deixou. busca acho que esse ano ele busca o brasileiro, viu? Nós vivemos isso com o Tele Santana, eu posso falar que dá para entender mais ou menos como é, cara. Porque o Tele, Não, quando e chegou em São Paulo era só vice. Aí o em Nervo 91 foi o Brasileirão, não foi mais. o Nervo é gostoso. Você era novo ainda, né? Mas é gostoso porque técnico assim, ele é faminto por título, né? Ele é louco por título. O Muricy era assim em 2005, 6, 7, 8. Meu, tá sempre ruim. Tá ganhando, mas tá ruim, tá ruim. Eu quero ganhar mais, quero ganhar mais. E o Abel passa isso para os jogadores. O Veiga deu entrevista depois do jogo. Ele fala que ele é obcecado por título. Depois que ele ganha, já era. Aí fala, cara, não dá. Eu Outra, quero né? ganhar mais. A fórmula do Tele, repetição, posicionamento. Repetição, posicionamento. Repetição, posicionamento. Fez, sei lá, treino de finalização, 10 finalizações. Acertou 4, tá ruim. Treina de novo. Fez treino de finalização, de 10 acertou 7, tá médio. 10 acertou 10, tá bom. Aí Pois treina a é. defesa. Linha burra, errou a primeira, tá ruim. Tem o dia todo ainda. Errou a segunda, continua ruim. Acertou a terceira, opa, tá melhorando. A fórmula do Tele, que o Abel Ferreira, inclusive, já chegou a falar várias vezes que aprendeu, que leu o livro do Tele, era essa. O Tele não tinha treino fechado, assim, para jornalista, não tinha esquema surpresa. O Tele não tinha nada disso. Ele simplesmente chegava, falava qual era o time dele, o adversário subia confiante e tomava um pau. São Paulo ganhava, não tinha como. Todo mundo sabia o que o São Paulo fazia, mas não dava para parar o São Paulo. Não dava, Não. não dava, não dava. Eu acho que o time que mais ou menos fez frente ao São Paulo nos anos 90 foi o Palmeiras. O Palmeiras. O O próprio Palmeiras Palmeiras. É. fez finais aí, fez embates Mas aí impressionantes no o São Paulo já Brasileirão. estava desmantelando já, né? Quando o Palmeiras começou a montar a seleção lá com o Roberto Carlos e Rivaldo em 93. O São Paulo, o último embate que o São Paulo teve aí, que o São Paulo conseguiu ganhar do Palmeiras em grande estilo, foi na Libertadores, né, em 94. A gente tinha o Euler, a gente tinha o Miller, a Sim. gente jogou contra o Palmeiras no Pacaembu, uma partida que o Palmeiras amassou o São Paulo, só não saiu o gol porque tinha o Zete no gol, o Zete estava inspirado, foi 0x0. No Morumbi, o São Paulo descontou. Aí não teve para ninguém. Mas depois disso, Palmeiras também teve o Super Palmeiras de 96. Foram bons momentos para o Palmeiras também nos anos 90. Na Sim, sim, verdade, sim. assim, o Palmeiras está sentindo peso agora. Agora o Palmeiras começa a sentir o peso no seguinte ponto. O Palmeiras melhorou pra caramba, mas passou muito tempo em branco. Foram anos e anos em branco. Então agora o Palmeiras começa a sentir o peso. Para você ter ideia, o Palmeiras já ganhou pra caramba do São Paulo. O Palmeiras conseguiu diminuir a diferença de gols totais aí para um gol, de vitórias totais para uma vitória. Então falta uma vitória do Palmeiras para igualar o São Paulo e passar o São Paulo. Falta só uma vitória. São 113 vitórias nossas contra 112 vitórias do Palmeiras. Olha como diminuiu a margem. Mas, assim, quando o Palmeiras começou a engrenar, ainda estava muito atrás por causa desses anos que passou em branco. A tendência, ó, pessoal, o jeito que o Palmeiras está aí, com a Crefisa, com um estádio aí que tem gerado boas receitas, com um investimento na base que, na verdade, começou antes da Crefisa, começou com o Paulo Nobre. Se o Palmeiras conseguir manter isso aí, a tendência é o Palmeiras dar trabalho por um bom tempo. Tá. Ô, Nervo, Marquinho, vambora? Vamos. Bora. Boa noite para vocês. Boa Bom noite. resenha. Gostei demais. Até Foi semana bom, que foi vem. bom.
Teve Amanhã assunto hoje. já tem jogo, quarta-feira já tem jogo, quinta-feira já tem jogo e vamos pro pau. Vamos pro pau e vamos pros assuntos. É isso mesmo. Um abraço para vocês, fiquem com Abraço, Deus. fiquem com Deus. Mas Tchau, fiquem com tchau. Deus, pessoal.